segura aí, irmão. Mas chega mais perto, está muito longe. Então, nós não combinamos que nós íamos ter um prazo, né? E eu também acho que é o que me deram. E o meu é os que me deram. Uma salva de palmas, pastor Hernando, irmão. Então, muito obrigado, carinho de vocês. Nunca faltou para comigo, né? E minha família e os meus. Amém, irmão? Eu sou muito agradecido. Olha que já vai completar 17 anos e eu não esqueci de você, nem vocês esquecem de mim. E agora eu quero falar sobre a doutora Thaís. Ela me surpreendeu aqui hoje, porque eu sei do corre-corre da vida dessa mulher. Eu acompanho os passos dela. Nós fomos convidados juntos, eu a federal e ela a estadual, e eu vim até aqui foi quando eu a conheci, entendeu? E quando eu sei a situação dessa região aqui de Guajará, muito sofrida para a igreja do seu tempo, nós temos até ambulância para atender o irmão. Lembram disso? Nossa ambulância fez 150 viagens dirigidas pelo pastor Antônio Santos como voluntário, levando pacientes para Porto Velho. Então a crise aqui sempre foi grande. Por fim, ela teve um acidente, porque o pastor teve que fazer 2 viagens no mesmo dia, né, pastor? Mas não morreu ninguém, Deus preservou e tudo ficou em paz. Amém? Deus é fiel, né, pastor? Não está aqui, é a glória de Deus. Então eu conheci a doutora Thaís e eu orava a Deus, dizia: Senhor, dá um deputado para Guajará, eles precisam. E eu ficava preocupado, porque eu sentia essa região aqui, talvez teria poucos votos para eleger o deputado estadual, entendeu? Mas Deus foi fiel na vida dela. Deus levantou essa mulher, entendeu? Vocês têm uma deputada aqui hoje, entendeu? Orem por ela, abençoe ela, porque ela vai abençoar grandemente essa cidade. Sinceramente, eu não me lembrava do negócio da carona de Porto Velho, eu não me lembrava disso. É porque ela estava lá visitando o pai dela, câncer, né? E precisava de uma carona para vir para cá. E eu estava no carro lotado, mas eu falei: não, vamos lá, porta-malas no carro. Verdade, ela falou a verdade. E ela veio conosco, né? Então, irmãos, eu glorifico a Deus pela sua vida. Eu entendo que você é um anjo que Deus levantou de necessidade para abençoar esse povo e abençoar a nossa vida em todos os lados do mundo. Amém? Eu recebi esse nome aqui quando foi pastor aqui de Anjos. Vocês lembram disso? Ricardo Villegas falava no rádio, era o anjo da cidade, porque tinha um prefeito aqui, Dr. Padre Massudo e Jorge Padra. Viu como eu lembro o nome? Doutor Padre, quando eu cheguei aqui, aquele homem estava num estado terrível, trancado no seu quarto e estava tentando suicídio. E eu recém-chegado aqui, veio o comandante da Polícia Militar falando comigo: pastor, será que o senhor poderia levar o prefeito para me desesperar? Já tem 7 dias que ele está trancado no quarto e eles não conseguem entrar ninguém. Aí eu disse: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí eu fui com ele. Você vai lembrar daquele irmão que era soldado aqui, que se tornou, agora ele já é major, general, e dirigiu 10-2, Haroldo, Tenente Haroldo, naquela época. Lembra dele? Lembra, pastor? Tenente Haroldo. Hoje ele é coronel, né? E ele me levou na casa do prefeito. E eu cheguei lá sem saber o que fazer, e a família toda chorando, os vereadores lá, o vice-prefeito lá, todo mundo
saber o que fazer, e não adiantava bater na porta que ele não abriu. Mas aí eu fui na porta e bati, e falei: doutor Wagner, eu sou novo na cidade, eu sou pastor, queria falar com o senhor, abre a porta para mim. Irmão, ele não abriu a porta para ninguém, nem da família. Demorou um pouquinho sem fechar. Ele abriu as disse: entra, pastor, e trancou de novo. Eu vou contar os detalhes aqui com vocês, da situação que ele estava, o que eu vi lá no quarto, que tudo estava preparado para a derrota. Tudo. Aí eu comecei a conversar com ele, orei por ele e dei um conselho para ele. Falei: doutor Wagner, não baixe a cabeça, chame os vereadores, chame o vice-prefeito, faça um documento pedindo uma licença de 90 dias. E aí o senhor viaja com a sua família, sua esposa, para São Paulo, faz um tratamento e volta. Ele resume. Ele disse: eu não posso, meu vice é contra mim, vai tomar a cidade de mim, os vereadores também estão contra mim, eu não posso, se eu fizer, eu não volto mais. Eu disse: em nome de Jesus, o senhor pode fazer isso, eles podem fazer o que quiser, mas o senhor vai voltar, vai reassumir e vai tirar o seu mandato. Será, pastor? O senhor crê em Jesus? Eu disse: creio em nome de Jesus. Irmãos, ele mandou chamar o vice-prefeito, os vereadores entraram, fizeram o secretário dele que fez tudo bem, pediu uma licença de 3 meses, viajou no outro dia com a esposa, entregou a cidade. O vice-prefeito assumiu, fez uma oferta, tirou todos os secretários dele. Lembra, pastor João? Tomaram conta mesmo. E 3 meses depois ele volta, reassume a prefeitura e era outro homem. E o vice-prefeito que tinha assumido morreu. Lembra, pastor? Vocês sabem quem é. Entendeu? No rosto. Irmão do céu. Aí, por que eu ganhei esse nome de anjo? Irmã Belinda, deixa eu falar com a doutora agora, para você tá? Viu, doutor? Por que eu falei que eu fui chamado de anjo? No último dia do mandato dele, Ricardo Vinegas, que já morreu também, era o maior repórter aqui na cidade. Ele foi na rádio, estava sendo entrevistado pelo prefeito, e depois, no final da entrevista, que ele estava entregando no último dia, o Ricardo perguntou para ele: prefeito, o senhor teria alguma pessoa aqui que o senhor teria um agradecimento especial para fazer? Ele falou: tenho. Então o senhor pode falar quem é essa pessoa? Eu disse: posso. Tem um nome nessa cidade que não é um nome, é um anjo de Deus. Ele falou desse jeito, vocês devem lembrar disso, entendeu? Então, contando coisa que aconteceu aqui, né? Eu, pastor Custódio, que me tirou do buraco e me fez estar de pé até hoje. Eu tirei meu mandato, como ele falou. Aí o Ricardo Vinegas só me chamava de anjo. Toda vez que falava no Minas do Rádio, anjo, Posidônio. E agora eu vou transferir esse anjo para o pastor Hernani. Amém? Então, você também, doutor, é um anjo que Deus abençoou. Deus vai abençoar essa cidade e abençoar a minha vida, a minha família, o estado de Rondônia. Eu não tenho palavra para agradecer. Bom? Deus abençoe. Mas vamos à palavra? Hoje eu vou ser breve. Agora tem relógio, né?
se vocês não fecharam a Bíblia aí, vocês vão ver que é muito interessante esse texto. Ele fala sobre um homem chamado Barzilai, e também fala sobre um servo dele, que na verdade esse servo era o filho dele, chamado Quinã. Preste bem atenção. O nome Barzilai tem muito significado, mas eu estive em Israel e eu perguntei muita coisa, que vocês podem ver no meu Facebook. Eu tenho 52 vídeos gravados em Israel com o pastor Roberto Carvalho, e um dos nomes de Barzilai significa lá homem de ferro. Homem de ferro é um dos significados. Existem outros. No Brasil pode ser outro significado. Então Barzilai era um homem muito rico, poderoso, e ele encontrou Davi, doutor, num momento muito difícil da sua vida. O filho de Davi, chamado Absalão, se levantou contra o pai para tomar o trono de Israel. Absalão é o nome do filho de Davi. E Absalão reuniu um exército muito grande de pessoas, que ele levou 4 anos falando com essas pessoas na porta da cidade. Todo o problema que uma pessoa tinha, que precisava de uma palavra do rei, Absalão dizia assim: ah, se eu fosse o rei, eu resolveria esse problema para você, porque você está com a razão. E assim ele conquistou o coração do povo. Mas o escolhido de Deus era Davi, não era Absalão. Não adianta ninguém querer tomar o trono de ninguém, não adianta. Ninguém toma o lugar do outro. O lugar que Deus te pôs é teu lugar. Entendeu? Ninguém vai tomar de você enquanto você for fiel. Entendeu? E aí, meus irmãos, a Bíblia diz que Absalão reuniu o seu exército e se levantou contra o pai para fazer guerra. E Davi teve que fugir com os seus soldados, que vocês sabem que ele tinha os 33 valentes, 37, que eram homens que atiravam pedra com a mão canhota e acertavam no fio de cabelo, preparado por ele, porque Davi era especialista em atirar pedras com a funda. É tanto que ele matou o gigante Golias com uma funda, uma pedra. Inclusive eu quero falar um pouquinho sobre essa vitória dele, porque o exército filisteu e o exército de Israel fazia 40 dias, olha para mim, 40 dias que estavam parados. Eu fui lá no local, vi o monte onde Golias estava no meio, entendeu? E o Golias se aparecia lá e atacava o exército de Israel com palavras, humilhava o exército, humilhava o rei Saul, e ninguém tinha coragem de lutar contra ele. E Davi chegou na hora trazendo comida para os seus irmãos e para os capitães, porque naquele tempo o povo ia para a guerra, a família tinha que sustentar, tinha que mandar comida, entendeu? Davi chegou, não era soldado, não era guerreiro, ele foi deixado para trás. Os maiores guerreiros já tinham sido escolhidos. Não se preocupe se alguém deixar você para trás. A tua hora vai chegar. Aprenda a ficar para trás na hora certa. Davi tinha ficado para trás, não foi escolhido para guerrear. Mas quando ele chegou e viu 2 exércitos parados, e viu aquele gigante afrontando o Deus de Israel, ele disse: não pode. Eu irei lutar contra esse gigante. Os irmãos deles que estavam na guerra falaram: não, você não pode, você não sabe pronunciar uma espada, você não sabe lutar, você não é guerreiro, volta para casa. Muita gente está te mandando voltar. Não volta não, vai na frente, não para não, vai se arrastando, mas vai.
vez não ouviu seus irmãos e foi lá falar com o rei, disse: rei, eu quero lutar contra o gigante. O rei falou: meu Deus, você não é guerreiro, você não tem condições. Ele falou: deixa eu contar 2 testemunhos do Senhor. Nem que vive de testemunho. É daquilo que Deus faz na tua vida que você vai contar. Glória, eu apacentava as ovelhas do meu pai, e veio um urso e eu matei. Veio um leão e atacou as ovelhas e eu matei. Assim como Deus me livrou do leão, me livrou do urso, vai me livrar desse gigante aí, ó. Você tem que ter experiência, você tem que ter testemunho para contar de coisas pequenas que Deus fez na sua vida. Agora deixa eu lhe dizer, naquele tempo, quando um caçador matava um urso, ele tirava a cabeça do urso, os dentes do urso, as presas, para mostrar que ele matou um urso, porque era muito difícil um homem matar um urso. Quando matava um leão, vocês podem ver naquele filme do Hércules, que ele tem o corpo de um leão e a cabeça de um leão sobre a cabeça, não é assim? Por quê? Porque os guerreiros que conseguiam matar um leão, eles eram considerados os guerreiros, era o troféu deles mostrar a cabeça do leão. E Davi, irmãos, vivia atrás das ovelhas. Ele não guardou cabeça de urso, ele não guardou cabeça de leão para mostrar para ninguém, porque não tinha para quem mostrar. Ele estava lá no campo, sozinho, e ele não tinha essa experiência para guardar as coisas. Mas Deus agora preparou uma cabeça para ele mostrar. Agora deixa eu falar. O rei Saul tentou convencer Davi para não ir lutar. Por fim, quando ele não conseguiu, sabe o que ele fez? Ele disse: olha, Davi, eu vou te permitir, mas eu vou querer que você vista a minha couraça, o meu capacete, pegue a minha espada, a minha lança, você vai com o meu equipamento. Cuidado com isso, irmão. Equipamento com os outros. Use o que é seu. Faça o que você tem que fazer. Não deixe ninguém te moldar, não te engessar, não. Não deixe, doutor, não deixe. Como deputado, ninguém te engessar. Porque o Deus que te colocou lá é que vai te dar vitória. O senhor aqui como pastor, não deixa ninguém te engessar, não. Eu sei que não vai acontecer porque você tem que usar com as armas que Deus te deu. Você sabe por quê o rei Saul quis que ele fosse com o equipamento dele? Porque quando ele entrasse na frente, não se estava vendo Davi, estava vendo Saul. Se ele vencesse o gigante vestido com o equipamento de guerra de Saul, a vitória seria de Saul. Saul era muito esperto e sagaz, irmão. Por isso que ele queria equipar Davi, entendeu? E se Davi morresse na batalha contra o gigante, iam pensar que era o rei Saul. Aí iam fazer um alvoroço e ele entrava com o soldado e vencia. Cuidado com alguém que quer engessar você. Não caia nessa cilada. Seja o que você é, seja como Deus te fez, concluindo o que você tem, toca o instrumento que você tem. Davi falou: não, eu não consigo nem andar com o teu equipamento, eu vou do meu jeitinho. E ele foi, chegou lá no ribeiro, como vocês sabem, ele pegou 5 pedras. Todo mundo baixou a cabeça e falou: agora vai ser a maior vergonha. Esse homem, esse menino não tem condições de vencer esse gigante. Aí o povo olhava para o gigante, olhava o tamanho dele, mas Davi não olhou o tamanho dele, olhou o tamanho da cabeça dele. Eu fui lá no local onde está uma réplica do capacete de Golias, e ele está no meu sítio, e no capacete dele tinha um buraco bem na testa para entrar
entrava em tiração com o guerreiro. E quando o povo olhava o tamanho do gigante, Davi olhava a cabeça dele e aquele buraco. Ele falava assim: eu não erro de jeito nenhum. Eu acerto no bico do tico-tico. Por que eu vou errar aquele buraco naquela testa tão grande? Irmãos, o que o povo vê é uma coisa, e o que você tem para fazer é outra coisa. Se levante em nome de Jesus. Davi nem titubeou, ele sabia tirar pedra, mas sabia acertar lá em corvo, no bico do corvo. Entendeu? E aí, meus irmãos, vocês sabem o resto da história. Ele acertou bem a testa do gigante, derrubou. Foi lá e pegou a própria espada do gigante, cortou a cabeça. Agora ele tinha uma cabeça para mostrar. E tinha gente para assistir. Os exércitos de Israel e os exércitos filisteus viram a vitória do homem de Deus. E Davi preparou esses valentes que eu falei para você, que eles atiravam pedra com a mão canhota, eles lutavam com a mão canhota. Todo guerreiro da mão canhota, no tempo da espada, o inimigo sempre espera da direita, ele não espera da canhota. Por isso que eles venciam tudo, não perdiam guerra. Então, irmãos, agora esse Davi também não era só vitória a vida dele. Chegou um tempo aqui que o filho dele estava contra ele. Davi teve que fugir com o exército, abandonar o palácio, abandonar Jerusalém. E quando ele ia descendo, ele passou por Manaim. Manaim é um local onde se chama o encontro com os anjos de Deus. Isso foi quando Jacó passou por lá, que lutou com o anjo. Lembra? É Manaim. Eu tive lá em Manaim. Irmãos, prestem bem atenção. Quando Davi estava em Manaim, cansado com seus exércitos para baixo, pensando que não voltaria mais para o trono, Deus levanta este homem chamado Barzilai. Barzilai vai ao encontro de Davi, levando comida para todo o seu exército, leite, água, e sustentou todo o exército de Davi por conta dele. Barzilai. Você já sustentou alguém? Você já deu de água para alguém beber que estava com sede de onde tirar? Barzilai levou tudo para Davi. Barzilai tinha tudo para apoiar Absalão, porque Absalão estava com um exército maior e assumido, mas não. Ele sabia que Davi era o verdadeiro rei ungido pelo Senhor. Cuidou de Davi, tudo direitinho, levou camas, colchões para os soldados deitarem, dormirem, para descansar o exército de Davi. Ele cuidou de tudo. Tem tempo que Deus nos leva para cuidar de alguém, viu, pastor? Tem tempo que você, pastor, precisa ser cuidado por alguém. Você está cansado, você está se afundando, e Deus vai mandar alguém como mandou o anjo cuidar de Elias. Agora, passaram-se 4 anos, houve a batalha entre o exército de Davi e o exército do seu filho Absalão. Absalão não tinha estratégias de guerra para ordenar os seus soldados, e o exército de Davi venceu o exército de Absalão. Joabe, o comandante de Davi, pegou Absalão quando ele tinha um cabelo grande, bonito, ele era o homem mais bonito de Israel. Cabelo grande, roscou correndo no jumento, numa árvore, ficou de pendurado pelo cabelo. Deus arrasta pelo cabelo. Entendeu, irmãos? Ficou de pendurado. Aí Joabe atravessou 3 dardos nele e matou Absalão na guerra. Agora eu quero chegar ao homem ali para vocês.
depois de 4 anos, Davi agora retorna, assume o trono, tudo está normalizado. Aí ele vai agora se lembrar de agradecer Barzilai. Você tem lembrado de agradecer alguém que tem feito alguma coisa para você? Você tem lembrado? Eu fiquei impressionado aqui com a doutora pegando a minha mão e falando que eu não dei muito prazer no carro, né? Isso é muito. Eu nem lembrava disso, entendeu? Você tem que lembrar de agradecer. Davi tinha um coração bondoso, Davi era grato, e ele foi agora com as vestes reais lá onde estava Barzilai e chamou Barzilai e disse: Barzilai, muito obrigado pelo que você fez naquele tempo, mas agora eu quero cuidar de você, assim como você cuidou de mim. Vem comigo para Jerusalém, você será um dos meus ministros. Era como se o presidente da república viesse convidar ele para ser um ministro. Deus faz assim também conosco. Agora preste atenção, não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre as desculpas que Barzilai apresentou para não ir para Jerusalém. Você viu no texto aí, dá uma olhadinha. Você viu no texto aí, dá uma olhadinha. Lembra que é 2 Samuel, capítulo 19, versículo 33, né? Disse aqui, ó, o versículo 33, disse o rei a Barzilai: passa comigo e sustentar-me comigo em Jerusalém. Agora veja o 34, quem está olhando aí na Bíblia, diz assim, ó: porém Barzilai disse ao rei: quantos anos serão os dias do teu servo? Já pensou, meus irmãos? Quantos dias dos anos da minha vida para que eu suba com o rei a Jerusalém? Eu já tenho 80 anos. Sou eu hoje na idade de 80 anos. Primeira coisa, olha para mim agora. Primeira coisa que Barzilai apresentou para não ir, que ele era velho. Ele se considerava velho. Ele não tinha expectativa de vida. Ele pensou que o tempo dele já era de morrer. Tem muita gente assim na casa de Deus, na obra do Senhor. Eu já estou velho, eu já tenho 84 anos, eu não vou não. Primeira desculpa. E eu tenho um testemunho aqui que aconteceu, que vocês devem se lembrar. Quando eu assumi essa igreja, vocês lembram do pastor Obadias? Quem lembra? Pois é, o nome do pastor Obadias, eu sei até hoje, sai de Fermúrio Badra. Lembra disso? Entendeu? Eu me reuni com os obreiros, pastor Hernani, e soube que ele era desde o início da igreja aqui. Ele já tinha 75 anos, um presbítero aqui de obreiro aqui. Aí nós decidimos que ele deveria ser consagrado a pastor. Aí quando os irmãos aprovaram, aí eu chamei ele, conversei com ele. Aí ele disse: ô pastor torcedor, você tem um coração muito bom, mas eu estou velho. Ele disse: bem assim, eu estou doente, eu só posso vir na escola dominical. Lembra disso? Aí ele falou para mim, e me convenceu a não levar ele. Eu entendi, concordei, e disse para os irmãos: olha, disse: eu estou muito bem, um presbítero, está bom demais, mas eu estou muito doente. Desistiu. Aí a filha dele, vocês conhecem ela aqui, Anésia Badra. Nora, isso, Nora, obrigado. Anésia foi a Paraná no congresso da igreja dela, que ela não é daqui da nossa igreja. E lá o pregador foi usado por Deus. Eu escrevi isso, por isso que eu lembro, meu irmão, tudo direitinho. O pregador chamou ela na frente e Deus falou na boca dele: vai e diz para o teu sogro que eu chamei ele para ser pastor.
e ele disse que está velho e doente. Diga para ele que eu sou o Senhor que chamo velho e chamo novo. E fala mais para ele, diga para ele que eu ainda sou o Senhor que sara. Levanta sua mão e diga, Senhor. Foi tão forte isso que ela pegou o carro e veio embora do congresso, direto aqui nesse carro. Entrou no meu gabinete e falou: pastor, pelo amor de Deus, está acontecendo alguma coisa com meu sogro? Eu disse: não, eu saiba, não, está tudo bem. Aí ela me contou essa história. Quando ela acabou de contar, eu disse: Nézia, você está contando para a pessoa errada. Como assim, pastor? Você não lembra como Deus falou? Vai e diz para o teu sogro. Então é para ele que você tem que falar, não é para mim. Vai falar comigo. Eu não podia se falar esse nome de pastor para ela. Como que eu iria, né? Ela foi. Daqui a pouco, aquele moço azul vermelho dele encostou ali. Ele e a velhinha falou assim: pastor, eu posso falar com o senhor? Não me batia, né? Chamava de batia. Entrou no gabinete e disse assim: pastor, me perdoe, mas aquela proposta de estar de pé. Glória a Deus. Foi a única convenção que ele foi em Ji-Paraná. Já não tinha mais expectativa para consagrar ninguém, porque era 6 meses antes, naquele tempo tinha que levar a documentação. Eu disse: olha, irmão Matias, só se for por Deus que eu vou levar seus documentos no dia, o senhor vai me providenciar, dei a relação para ele. Levei, cheguei lá, quem era o presidente da comissão, o pastor Neres, que também já descansa do senhor. Aí eu cheguei e falei: pastor Neres, eu teria esse candidato aqui, mas não deu para dar entrada no tempo hábil. O que a gente faz? Ele é isso, deixa eu ver. Você lembra Neres? Deixa eu ver. Aí eu olhou assim: esse site não é o pastor do irmão Badia? É o irmão Badia. Inclusive tem a loja dele aí, o Badia. Entendeu? Aí ele falou: rapaz, esse é um santo homem de Deus, já está passado. Glorifica, Senhor, meus irmãos. Ele tinha 75 anos, ele morreu com quantos anos? Quem sabe? Quantos anos ele morreu? 90 e não sei quanto, meu irmão. Eu vinha todo mundo visitar ele. 91? Olha lá, 91 anos. Lembra que ele tinha 75? Deus deu 16 anos para ele. E ele passou a frequentar e melhorou e ficou conosco. Foi meu vice aqui também. Deus chama o velho e chama o novo. Aleluia. Fala para o seu irmão aí, você aguenta escutar mais um pouquinho? Fala aí. Você aguenta escutar mais um pouquinho? Você já está cansado, está querendo desistir já também? Barzilai falou: sou velho, já tenho 84 anos. Agora outra coisa, vamos lá na palavra, vou terminar já. Ele disse outra coisa aqui. Depois de ele falar da idade, ele disse o seguinte, ó. Ele disse assim: poderia eu discernir entre o bom e o mal? Sabe o que quer dizer isso aí? Olha para mim. Ele não tinha discernimento mais. Ele não sabia o que era bom e nem o que era mal. Para ele tudo era a mesma coisa. Você precisa ter discernimento das coisas. Discernir quando você vê uma coisa que chega a você: olha, isso aí é bom para mim ou isso aí é mal para mim. Aí você vai para o lado bom, mas ele tinha perdido o discernimento. Ele não sabia mais o que era bom e o que era mal. Mas eu já estou terminando. Ele disse outra coisa muito interessante que nós temos que ter cuidado com ela. Ele disse assim: poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Ele
tinha perdido o paladar. Ele podia comer coisa salgada ou doce, era a mesma coisa. Ele não tinha mais gosto por comida. Ele perdeu o paladar. Sabe o que isso nos ensina? Muita gente não tem mais gosto para ouvir a palavra de Deus, que é o alimento do céu. Muita gente não tem tempo mais para assistir um culto como este, para ouvir a palavra. Ele gosta de hino, ele gosta de música, ele gosta de tudo, mas da palavra não. Ele não gosta. Ele perdeu o paladar espiritual. Quem tem paladar espiritual aí está sentindo bem aqui? Não podemos perder o paladar, o gosto pelas coisas de Deus. Hoje eu estou me ensino, né, pastor? Por isso, vamos terminar só com mais uma coisa que ele citou aqui. Vamos lá. Ele disse aqui, ó. Deixa eu virar a página aqui que deu uma viradinha. Vamos lá. Ele disse aqui: poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? Primeira vez na Bíblia que a gente encontra a palavra cantoras. Pode procurar. Primeira vez que a Bíblia menciona a palavra cantoras. Ele disse assim: poderia eu entender a voz dos cantores ou das cantoras? O que é isso? Ele tinha perdido a audição. Ele não conseguia saber quando era uma mulher que estava cantando ou era um homem. Entendeu, meus irmãos? Ele tinha perdido essa sensibilidade. Por isso que ele citou: eu não tenho como ouvir a voz das cantoras e não sei como é os cantores. Meus irmãos, isso fala conosco. Tem gente que ouve músicas que são extraídas que fica a letra lá do inferno, e ele ouve e canta com uma beleza. Ele não sabe discernir o que é música boa e o que é música mundana. Nós não podemos perder esse discernimento. Quando uma pessoa está pregando, está falando, você tem que ter discernimento. Quando ele está falando o que é bom e quando não está falando o que é bom, você tem que separar as coisas. Meu pai dizia que a gente, quando vai numa reunião, tem que ter dois embornal. Embornal era a linguagem antiga de uma sacola. Um dos embornal tem que ter fundo e o outro é sem fundo. O que é bom você pega e põe no que tem fundo. O que não é bom você pega e põe no que não tem fundo, que cai e fica ali mesmo. Entendeu? Nos seus ouvidos tem que entrar só o que é bom para ir para a sua mente, para o seu coração. E Bartolomeu tinha perdido isso. Preste atenção, meus irmãos. Agora fique de pé que eu já vou terminar com a última de Barzilai. Ele disse aqui, ó. Já falou nas cantoras: e por que será o teu servo ainda pesado ao rei? Você sabe o que quer dizer isso, irmão? É você dizer assim: obreiro, essa igreja não me aguenta não, ela não consegue me pagar o que eu mereço. É isso, você é pesado. Você chega numa câmara assim: não me aguenta não. E ele estava falando assim para o rei, né? Desse jeito que ele estava falando, né? Eu vou reler até para nós terminar aqui, tá bom? Olha, veja, poderia eu ser pesado ao rei, por isso eu não vou. Ele considerou assim: eu tenho fazendas, eu tenho filhos, eu tenho netos, eu tenho tanta coisa, eu vou ser um peso para o rei. E o rei está achando: bem que eu vou te sustentar. Hoje é o rei Jesus que está falando com você: bem que eu vou te sustentar. E você está dizendo: vou não, porque eu sou pesado. Quem é peso para o rei? Não existe, meu irmão. O rei comandava tudo, tinha ouro,
isso, eu sou pesado demais, mas eu vou oferecer essa vaga para o meu servo que não correu e já entrou na carruagem do rei, que não perdeu a oportunidade. Na continuidade dos textos você vai ver, ele foi, ele aceitou. E Barzilai falou assim: deixa eu morrer aqui, eu já estou morrendo mesmo, está sepultado meus pais, meus parentes, e ficou para morrer mesmo. Agora que não, pensa no ministro que foi de Davi, aproveitou a oportunidade. Quando o rei foi subir na carruagem, ele já estava lá dentro. Oportunidades que chegam para a sua vida e você não aceita, você não quer, você não concorda, você inventa desculpa. Deus está te vendo nesta noite. Eu estou terminando. Você entendeu a mensagem? Eu faço tudo para que as pessoas entendam a mensagem. Nessa noite, Jesus é o Rei que está aqui. E Ele está te chamando. Vem comigo, eu vou te sustentar. Vamos para Nova Jerusalém. Qual é a desculpa que você vai apresentar para não vir? Uma dessas de Barzilai, que você está velho, que você não tem mais paladar, que você não tem mais audição, que você não tem discernimento, que você é pesado demais. Não, eu digo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Senhor Jesus, nessa noite nos chamou para uma conversa particular. Ele está nos chamando para fazer a sua obra. Ele está nos chamando. Vem comigo. E eu quero parar aqui. Quem sentiu Deus falar com você através dessa palavra? Levante a mão. Quem sentiu, levante a mão bem alto. Muito bem, agora preste atenção. Cadê meu filho? Resolve lá. Está lá? Então está bom. Ele é o técnico para os irmãos. Vocês levantaram a mão dizendo que vocês estão vendo o chamado do rei, né? Agora preste